E tem também informação envolvendo Danilo, jogador do Botafogo que não entrou em campo hoje, alegando questões pessoais, mas se ele entrasse em campo, ele não poderia jogar por uma outra equipe pelo Campeonato Brasileiro Série A, e a gente sabe que é um jogador que está na mira de outros clubes da Série A. Tá bom, vamos falar logo, Flamengo e Palmeiras. E aí, apurei informação sobre essa situação e vou trazer no vídeo de agora. Peço desculpa por ter parado de falar, porque eu estava vendo aqui a imagem. Antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vini Casagrande vai crescendo cada vez mais. Conto com a sua ajuda. Qualquer ajuda será super bem-vinda, seja se inscrevendo, dando like. Tem como hypar o vídeo também, galera. Antes de mais nada, deixa eu ver se eu pego aqui, porque um amigo, a gente começou uma brincadeira aqui no grupo de WhatsApp, porque nessa segunda tem a convocação de Carlo Ancelotti, um bonito evento. Cara, para mim, a lista final vai ser essa aqui: goleiros, Alisson, Ederson e Bento. Defesa, Danilo, Wesley, Alexandro, Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Ibanes, Bremer, Léo Pereira. Meias, Casimiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Paquetá, Danilo do Botafogo e Andrés Santos. E ataque, Hendrick, Luiz Henrique, Vinícius Júnior, Martinelli, Matheus Cunha, João Pedro, Rafinha, Igor Thiago. Não que eu concorde com essa convocação, eu estou dizendo aquilo que eu acho que o Carlo Ancelotti vai fazer. Até porque se eu fosse mudar, eu mudaria muita coisa. A começar no gol, não levaria Bento, não levaria João Pedro, Martinelli eu repensaria. Nossa, eu não levaria muita gente. Mas brincadeiras à parte, vamos falar agora de Flamengo, porque agora Danilo, jogador do Botafogo, destaque do futebol brasileiro, para mim tá comendo a bola, tem que estar na lista de Carlo Ancelotti. Pediu para não jogar, alegando questões pessoais. Ele pediu para a diretoria do Botafogo. Ele tem 12 jogos. Se ele fizesse mais um jogo, 12 jogos no Brasileirão, se ele fizesse mais um jogo, se ele entrasse em campo, ou melhor, se ele fosse relacionado, ficasse no banco de reservas e levasse amarelo, já ia contar como um jogo. E aí ele não iria poder mais jogar para uma outra equipe do futebol brasileiro. A gente sabe. Nos bastidores, a informação ele pediu para não jogar por conta disso. Existe, sim, a possibilidade de ele se transferir para um outro clube da Série A. Qual outro clube da Série A? Tem 2 interessados, Palmeiras e Flamengo. Isso não é segredo para ninguém. Os 2 clubes estão em contato com os representantes do atleta. Isso é informação, porque quando saiu o comunicado do Botafogo, eu fui correr atrás. No Botafogo, alegaram que ele pediu para não jogar. Ele pediu, ele falou, não quero jogar. E aí, no Botafogo, o entendimento 2 motivos. Esse, que eu acabei de citar, por uma possível transferência para um outro clube da Série A do futebol brasileiro, e o outro, para não ter o risco de se machucar, porque tem a convocação da Copa do Mundo nessa segunda-feira. Isso no entendimento dos bastidores do Botafogo. No lado do jogador, que eu apurei, Palmeiras e Flamengo estão interessados no atleta. Vão conseguir a contratação? Não sabemos. Farão proposta? Acredito que sim. No Flamengo, eu já avisei a vocês, em alguns vídeos atrás, que o Flamengo iria fazer proposta por ele. E o Flamengo vai. E eu não tenho dúvidas, isso não é informação, conhecimento de mercado da bola, enfim, eu não tenho dúvidas que o Danilo fez isso através de uma orientação de alguns representantes. Isso é achismo, não é informação, eu tenho minha opinião, e a minha opinião é essa, que o Danilo fez isso através de uma orientação de um de seus representantes, para ele não entrar em campo, segura, Flamengo e Palmeiras estão te querendo, vai devagar, não entra em campo. Bom, eu particularmente, o Botafogo é 30 milhões de euros. Nenhum clube da Europa vai pagar 30 milhões de euros. Eu garanto isso para vocês. Vocês sabem por quê? O Danilo, ele não é mais um garoto. Ele já foi para a Europa e voltou. Ele já operou o joelho. 30 milhões de euros não vão pagar. E ele não é atacante. Atacante é um jogador mais valioso no mercado. Ele é meia. Ele faz gol. É verdade. Mas é meia. É meia, é tabela, não tem jeito. Um meia mais barato que o atacante.
Se ele fosse atacante, talvez alguém pudesse pagar 30 milhões de euros. Mas ele não é atacante e ninguém vai pagar 30 milhões de euros. Supondo que Flamengo e Palmeiras topem pagar 30 milhões de euros. Veni, você não acha muito? Eu, particularmente, acho que vale muito o investimento. Muito mesmo. O Flamengo pensou em pagar 30 milhões de euros no Caio Jorge, com todo respeito ao Caio Jorge. Mas, para mim, o Danilo vale os 30 milhões de euros, tá? Mesmo o Caio Jorge sendo atacante, mesmo o Danilo sendo meia. Mas é um meia que faz várias funções. Várias. É um meia. É um meia como o Paquetá, que faz várias funções. Só que o Danilo ainda faz gol. Mais do que o Paquetá, inclusive. Sabe finalizar, sabe chegar bem ao ataque. Eu acho que vale os 30 milhões de euros e agora eu quero a opinião de vocês. O que vocês acham? Quero a opinião de vocês. E abriu conversas com Kaique do Cruzeiro, lateral esquerdo que está em final de contrato, e o Pedrinho BH corre contra o tempo para tentar renovar o contrato do jogador. O Kaique Bruno, ele é um pedido do técnico Leonardo Jardim. E qual é a ideia do Flamengo? Trazer o jogador o mais rápido possível. Se não nessa janela agora do meio do ano, tentar trazer o atleta na janela do final do ano. E qual é a proposta que o Flamengo fez para ele? Um contrato até 2031 e uma valorização salarial comparando aquilo que hoje ele ganha no Cruzeiro. O que acontece, gente, é o seguinte, eu preciso explicar isso para vocês. É um pedido do técnico Leonardo Jardim, principalmente porque o Alexandro está no último ano de contrato. E aí não se sabe se o Alexandro vai ou não renovar o contrato dele. Ele já falou que ia jogar a Copa e depois da Copa ele ia ver qual destino, qual rumo a carreira dele iria tomar. Então, existe sim a possibilidade do Alexandro não jogar mais depois da Copa do Mundo. Então, por conta disso, ainda é muito prematuro para eu falar, o Alexandro vai aposentar no final do ano, o Alexandro vai embora, não vai renovar. Eu não posso ser irresponsável e falar isso aqui. Mas o Flamengo já se movimenta, já se resguarda e já tenta encontrar um substituto à altura. O Kaique Bruno é a opção indicada pelo técnico Leonardo Jardim. E sim, o Flamengo fez uma proposta pelo jogador e já ofereceu um contrato até 2031 para o lateral esquerdo. Saindo de